Juliana se manifestou no final de semana Pois é. sobre, né, semana passada o Otávio Mesquita, inclusive, deu em primeira mão aqui uma entrevista, assim, inesperada. Bruno ligou pra ele, ele atendeu e ele falou a versão dele. E a Juliana ainda não se manifestou nas mídias, né? Só através da rede social dela, ela não foi em nenhum veículo de comunicação ainda. Ela soltou esse texto nas suas redes sociais, que inclusive a gente vai compartilhar com vocês aqui, porque ela ainda não está se sentindo segura para conceder entrevistas, né, Brunão? É isso, não é importante ela falar no tempo dela, não, né, lógico que a gente gostaria de ouvi-la, né, de própria voz, mas é importante, nem que seja através de um comunicado, ela dar o seu posicionamento, porque é o sentimento da pessoa que está denunciando, né, o sentimento da denunciante. Isso não pode ser absolutamente menosprezado, muito pelo contrário. E eu sou daqueles que pensam o seguinte: quando você não abre a boca, você dá margem para especulação. Né? Então é importante ela vir aí a público através das suas redes sociais e expor aí tudo que ela está sentindo, tudo que está passando na cabeça dela. A gente sabe que não deve ser fácil, né? Quantas e quantas mensagens ela não deva estar recebendo nesse momento. E agora é uma questão assim muito complexa, né? Porque eu vi uma entrevista esse final de semana do doutor Jorge Lordello, que inclusive esteve aqui nos estúdios do Link VIP. Ele disse o seguinte: independente, né, do ato grosseiro, o ato totalmente indelicado do Otávio Mesquita naquela situação, a lei daquela época não se configurava como estupro. Né? Então, como foi cometido há 9 anos atrás, praticamente impossível o Otávio Mesquita responder por isso, tendo em vista que a infração, o gesto obsceno, o crime, sei lá qual palavra a gente emprega aqui, naquele momento, naquela época dos fatos, não se configurava dessa Porque maneira. foi antes de 2009, né? Então a Exatamente. lei, ela nunca vai retroagir para prejudicar o réu. Ou Exato. seja, agora é estupro. Então, se antes de 2009 não era, ele vai responder como se fosse naquela época, assim, um crime configurado naquela época, sabe? A lei nunca vai retroagir para prejudicar o réu. Entendi, é perfeitamente, mas de qualquer maneira, né, o caso está aberto, né, não temos uma definição jurídica, ela tem o direito de entrar com o processo e ele fez as defesas dele também através das redes sociais dele. Vamos colocar o comunicado da Juliana Oliveira, que é importante a gente ter aqui todos os lados dessa história. Lequezinho do meu coração, vou pedir para você aumentar essa letrinha pro papai, minha lente ficar pronta essa semana, aí a gente consegue ler. Você quer ler, Gi? Você enxerga? Se você Sim, só vou chegar enxergar, para cá, ó. é que eu não enxergo. Peraí, só um minuto. Se aumentar um pouquinho, acho que Aí, o pronto. meu astigmatismo já bate. Deu Ó, pra ver? deu, vamos lá. Não foi fácil tornar pública minha dor e buscar justiça. E buscar justiça foi uma decisão difícil. Neste momento, escolho o silêncio para me resguardar, organizar os meus sentimentos, me afastar dos julgamentos da internet e encontrar apoio na minha família. Quando me sentir pronta, vou falar, não para aparecer, mas para encorajar que outras mulheres possam denunciar qualquer tipo de abuso. Então é isso. Eu não entendi. Ah, sim, agora já. Beleza. É isso, é importante o depoimento dela. Né? Eu super respeito o tempo das pessoas. Né? Ela fala quando ela quer. Né? Ela não é obrigada a falar porque o Bruno Tálamo, porque a Gisele ou qualquer outra pessoa impõe a ela que ela tem que falar. Mas eu acho super válido esse desabafo aí da Juliana. Acho que a gente também não pode julgá-la no sentido de massacrá-la nas redes sociais. Né? Cada um pode interpretar o fato de uma maneira. Aliás, nesse final de semana a gente viu, eu imaginava que isso fosse acontecer mesmo, né? A gente sabe que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Vários e vários famosos partindo em defesa aí ao Otávio Mesquita. Esse final de semana nós vimos Ratinho, Sônia Abrão, até o Albert Bressan que fez a Fazenda com você. Várias pessoas aí se manifestando em apoio ao Otávio Mesquita. Mas a gente não pode ignorar o sentimento da Juliana Oliveira, pelo menos é assim que eu penso, Gi. É isso, gente. É coragem, né? De quem vai defender. Ele sabe, todo mundo viu o que estava acontecendo, ela se sentiu ofendida, e inclusive o advogado dela não é um advogado X, sabe, Bruno? Um advogado qualquer que não sabe o que está fazendo. Não é assim, bora ganhar mídia. Não, o advogado dela é simplesmente Ed Silva, que foi o ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo, sabe? Um Ela grande nome. chegou, relatou para ele falou, Juliana, isso é isso. Vamos, eles fizeram uma protocolar a denúncia no Ministério Público no dia 27, na última semana. Então, assim, não vamos deslegitimar a dor da Juliana nesses anos todos, de 2009 para cá, 15 anos, né? 9 anos. Não, de 2009. Desde o Tem fa...
Tem 9 anos o fato? Eu vi que era 2016. Foi 2016? 2016, isso. Não vamos deslegitimar a dor da Juliana. Claro que não foi fácil. A gente viu aí vários nomes de homens, né? Vocês não sabem o que é essa dor, nunca vão saber. Vocês não sabem o que é passar na rua e ter todo mundo aí, ó, mexendo com você, o povo passando a mão em você. Eu tava de mão dada com o Cauê na calçada esses dias, um cara passou a mão na minha perna. Sabe? Vocês, né, infelizmente, alguns homens veem o nosso corpo como se fosse livre para passar a mão onde quisesse. O Otávio mesmo falou, olha, eu não faria isso de novo, né? Isso não foi certo. Ele mesmo consegue ver o erro dele. E as pessoas defendem ele aí à torta direito. Será que porque é famoso? Eu acredito que sim, sabe? Ele mesmo sabe que ele errou, gente. Não, ele não isenta o seu erro, né? Sim. O que pega ali é a palavra estupro, que é algo realmente muito forte, é algo realmente que é um crime, né? Hediondo e tal. Então, essa é a questão. Só que assim, né? A internet também tem. Você fez uma vez também, quando você acusa, você também. As pessoas vão buscar o que você tem no seu passado. E aí eu vi esse final de semana uma série de vídeos dela cometendo também os mesmos abusos com o Luan Santana. Que o Luan Santana não queria beijá-la e ela vai lá e força o Luan Santana a dar um beijo. Né? Então a pessoa que está acusando também assediou o Luan Santana. Aí o Luan Santana se sentiu ofendido por isso que ela fez, se não foi combinado, aí ele entra com processo contra ela. É Ele assim nem que entrou. funciona. Ele Então, nem vai até entrar. então, ela é inocente aí de qualquer coisa, não é condenada por nada, até que a gente saiba, né? Então, qualquer pessoa que se sentiu ofendida por qualquer brincadeira e ato que a Juliana fez durante o programa, procura um advogado e entre na justiça para ter os seus direitos garantidos. É simples, gente. É isso, né? Mas o Luan Santana não se sentiu ofendido nem nada, ele só não queria beijar. Ele estava numa situação assim, né, numa saia justa, e ela tinha esse perfil de brincar com os entrevistados ali, principalmente quando era bonitão, quando era saradão e tal. E aí as pessoas aproveitam para pegar, ela que tá denunciando, essa daqui que fez isso daqui, aí a gente via o comparativo das imagens. Mas o que a Gi falou tem razão, né? Os casos são separados, os casos são isolados, né? Ela se sentiu desrespeitada pelo Otávio Mesquita, que está no direito dela de acionar aí os seus direitos na esfera judicial, e o Otávio Mesquita, é claro, vai poder se defender, como já tem feito aí em vários veículos de comunicação. A Juliana optou por uma outra estratégia. A Juliana, nesse momento, pelo menos, não colocou a cara dela à tapa, né? Acho que por medo, exposição, né? Ou por sentir vergonha, ou porque não é o momento dela, e a gente tem que respeitar tudo isso, mas vamos ficar de olho nesse caso, porque eu acho assim, é um caso muito emblemático, um caso significativo, ocorrido, filmado, num dos maiores programas de humor do país. Aliás, sou fã do Danilo Gentili, e uma situação que me chama a atenção, né? Posso estar equivocado aqui também, até porque eu vou no campo da especulação, eu não vou aqui com a informação. Não vi Diguinho, não vi Danilo Gentili e não vi ninguém da produção do The Noite expressando qualquer tipo de solidariedade à Juliana. Eu vejo que ela tá sozinha nesse barco aí. Danilo Gentili, né, pode ser uma besteira também, mas ele não segue a Juliana nas redes sociais. Eles eram muito amigos no ar, não sei a intimidade deles. No ar eles tinham assim uma conexão muito bacana, era muito divertido de ver. Ela era muito boa profissional enquanto assistente de palco do The Noite, eu gostava muito dela. Não vi solidariedade do pessoal do The Noite, não vi Diguinho, não vi aquele outro humorista que eu esqueci o nome, o Léo Lins, Murilo Couto, não vi absolutamente ninguém dizendo: Juliana, estamos com você. Todo mundo num silêncio absoluto, pelo menos até agora. Mas não me surpreende não, Bruno. Esses nomes aí que você disse, Léo Lins, Danilo Gentili, não me surpreende não ter se manifestado em favor dela. Inclusive, parece que ela está travando uma batalha judicial aí em desfavor do SBT. E o Danilo continua com um programa no SBT, né? Sim, Será sim. que ele vai querer comprar essa briga com a emissora? De apoiar a Juliana? Porque, gente, dinheiro fala mais alto, sabe? Vai, né, ficar do lado da Ju, sabendo que ela tem uma questão com o SBT e ele trabalha no SBT? Será que eles mandaram mensagem pra Juliana? Eu só não quero vir a público para não entrar no meio dessa confusão? Porque as pessoas pensam muito mais nelas do que nas outras. E aí tem a carreira deles, alguns nomes que o Bruno citou aí. Vocês sabem, né, que tem umas brincadeiras de muito mau gosto, umas piadas assim que pra mim não é piada, que inclusive muitas delas eu me sinto ofendida com o humor dessas pessoas, que pra mim não é humor, aquele humor criminoso, sabe, Bruno? É o Léo Lins, né? Ele faz esse humor mais pesado, que é chamado de humor negro. Eu nem sei se essa expressão é aceita mais,
mas a gente conhece no jargão popular como humor negro, né? Por isso que ele foi demitido do SBT, quando ele fez uma Que piada. passa de todos os limites, né? Ele fez uma piada sobre hidrocefalia num período próximo ao Teleton. Uhum. Né? Então realmente não pegou legal. O SBT sempre esteve muito ligado a essa causa, né? Com as PCDs, né? Que fala? Pessoas com deficiência. PCDs, é assim? O SBT sempre esteve engajado nesse tipo de, né, de causa e tal. E aí o Léo Lins fez essa piada, acabou sendo demitido também. E vamos ficar acompanhando, né? Acho que a gente não pode deixar esse caso cair no esquecimento, porque é um apresentador, assim, conhecido no país inteiro. Ela teve a sua relevância também, enquanto esteve no The Noite. E é uma acusação muito séria, né? Acho que a palavra estupro é que fez com que boa parte aí do público Como é que fala? Eu sempre engasgo nessa palavra. Deslegitimasse. Exatamente. A fala da Juliana. Mas tá muito Mas, gente, claro olha que só. foi inconveniente, Bruno, não foi ó, legal. Vamos lá. Gente, não é a Juliana que escolheu este crime. Sim. Ó, é assim, eu chego no delegado e falo, delegado, eu narro os fatos. Olha, eu estava sentada trabalhando com o Bruno e ele passou a mão no meu peito. A Juliana não sabe qual é o tipo do crime. Porque antes tinha outra... Antes era outro crime, antes de 2009. Só que agora, esse crime de passar a mão no peito, passar a mão na bunda, passar a mão nas partes íntimas, que antes era pra saciar a lascívia, o quê? Pra saciar o prazer dele, era outro crime, um crime pequenininho e que as pessoas não levavam a sério, continuavam passando a mão nas mulheres. E aí, depois de 2009, os nossos legisladores, vamos lá, os nossos deputados, os nossos senadores falaram, calma lá. Toda vez um homem passando a mão numa mulher, o que a gente vai fazer? Pegar esse crime pequenininho, vamos colocar ele dentro de crime de estupro, que passar a mão, penetrar, vai ser a mesma coisa. A diferença, óbvio, vai ser na hora da pena, gente. Só que o Otávio fez o quê? Todo mundo viu que ele deixou ela constrangida porque passou a mão, tentou beijar. E aí, o tipo desse fato era o quê? Tava dentro do crime de estupro. Não quer dizer que ele penetrou dentro dela, mas este ato estava dentro do crime de estupro. Só que viram o quê? Antes do Otávio fazer isso, este crime era outro. Na época que o Otávio fez isso, esse crime tinha outro nome, com a pena pequenininha. Só que no Brasil, tá na nossa garantia lá do acusado que o quê? A lei não vai retroagir para prejudicar, só para ajudar. Então, se naquela época o crime era outro, ele vai ser julgado pelo crime daquela época, que não é crime de estupro. Mas hoje, se ele fizesse isso, é crime de estupro. Por quê? A pena era tão pequenininha e o crime era tão insignificante pelos criminosos, assim, eles não estavam nem aí, que eles cometiam sempre a mesma coisa. E aí os nossos deputados federais e senadores decidiram fazer o quê? Vamos colocar uma coisa mais severa para as pessoas não fazerem mais isso. E é por conta disso. Não é a Juliana que escolheu. Ela chegou lá no advogado dela e chegou no promotor e aí se enquadrou nesse tipo penal. Entendeu, Brunão? Entendi. Mas enfim, vamos aguardar, né, para ver o desenrolar dos fatos. Eu acredito, bem sinceramente, que não vai dar em nada. Acho que ela não vai conseguir. Eu não sei nem o que ela almeja, né? O que ela almeja? É uma retratação? Uma recompensa financeira? É que Otávio Mesquita seja demitido? Sei lá, eu não sei qual que é o objetivo dela. É algum objetivo, ela tem. O objetivo dela Fazer é justiça. que a justiça seja feita e ele pague pelo que ele fez. No Brasil, gente, vamos lá, a Juliana não quer dinheiro e a Juliana não quer retratação. Porque no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a nossa justiça brasileira não tem nada a ver com a justiça americana. Toda vez que você vê uma série americana, lá dos jurados, julgando todos os crimes, ou dando um dinheiro pra uma pessoa, justiça restaurativa, que eu vou lá dar um dinheiro. Isso não funciona no Brasil. Isso não existe no Brasil. Tudo que você vê em filme americano, em série americana, não existe aqui. O juiz batendo martelinho. Aquele chapeuzinho não acontece aqui no Brasil. O nosso direito não vem do direito americano, não tem nada a ver. A Juliana quer o quê? Que o Otávio pague pelo que ele fez. Ele vai pagar como? Com uma pena. E essa pena não é de valor de dinheiro para ela e não é ele fazer um vídeo na internet. Não é igual nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, se alguém te ofender de alguma forma, você pode ir lá, é você e ela, e ele te dá um valor em dinheiro e você não seguir com aquilo e ele pagar em dinheiro. No Brasil, não acontece isso. Ele vai pagar com uma pena que o juiz vai estipular para ele se o juiz achar que tem prova suficiente, que tem indícios de autoria. Tem autoria, né? A autoria tá ali. E que
não foi combinado, que a Juliana não concordava com aquilo, ou foi combinado uma coisa e ele se excedeu. Ó, Ju, eu vou brincar com você ali, vou tentar fazer alguma coisa com você, mas todo mundo viu o constrangimento da Juliana, né? Talvez ele passou do ponto, como ele mesmo disse. Combinou uma coisa e ele passou do ponto. E ele vai pagar diante de tudo isso que ele fez na justiça com uma pena.